seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para que fui também preso por Cristo Jesus. Irmão, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém, só querido? Agora preste muita atenção. Eu quero que você entenda essa palavra, mas é muito forte. Você precisa entender para você alcançar tudo que Deus tem para você viver tudo que Deus tem para você. Aqui o apóstolo Paulo, ele vai estar falando que ele não considerava como que se ele já estivesse alcançado aquilo que ele estava buscando, mas ele vai dizer que ele prosseguia para o alvo, esquecendo das coisas que atrás deles ficavam, mas focando no seu alvo, no seu objetivo adiante. Em outras palavras, Paulo está falando: eu estou numa situação que eu estou buscando algo, eu tenho um alvo, eu tenho um lugar para mim chegar, mas eu esqueço das coisas que eu passei, as coisas que eu enfrentei, as coisas que ficou para trás, mas eu foco no meu objetivo, no meu alvo. Paulo está dizendo que ele aprendeu a olhar para o alvo. O apóstolo Paulo tinha um alvo. O apóstolo Paulo, ele tinha um ponto de chegada. E Paulo, ele sempre estava olhando para o seu alvo, ele sempre estava olhando para o seu ponto de chegada. Ele nunca olhava, amado, pelo presente que ele estava passando e pelo passado que ele passou, mas ele olhava sempre para frente, ele procurava em alcançar o que ele queria, o que ele almejava. Por que Paulo está falando isso? Porque Paulo vai encorajar os irmãos de Filipenses para eles pararem de olhar para o momento, para eles pararem de olhar para o passado. Porque nós, seres humanos, muitas das vezes, nós ficamos presos no nosso passado. E às vezes o nosso presente, o que você está vivendo agora, impede de você enxergar o que Deus tem para você lá na frente. Mas o apóstolo Paulo, ele vivia pela fé. Ele acreditava naquilo que Deus ia fazer na vida dele. Ele acreditava naquilo que Deus ia realizar. E nada tirava essa fé de Paulo. Nada fazia com que ele parasse de perseverar. Então Paulo, muitas das vezes, ele foi preso. Muitas das vezes ele apanhou. Ele ficou em coma. Ele passou luta. Ele foi humilhado. Ele foi pisoteado. Ele passou muita tribulação. Mas Paulo sempre estava focado no seu objetivo. Ele sempre estava focado no seu alvo. Ele não preocupava com o que ele estava passando no momento, mas ele sabia o que Deus ia fazer na vida dele. Ele sabia aonde ele ia chegar. Agora deixa eu te falar uma coisa: só vai perseverar, só vai continuar, só vai permanecer firme quem tem um objetivo. Só vai permanecer firme quem sabe aonde quer chegar. Deixa eu te falar uma coisa: Deus é tão fiel, irmão, que Deus, ele permitiu, aleluia, eu conhecer jogadores de futebol famosos. Eu comecei a fazer teste para futebol, fui em clubes, fiz teste, passei, e ali eu tive uma experiência. Só que não era para mim ser jogador de futebol, era uma experiência de vida que eu estava tendo. E cada pessoa famosa que eu conversava com ela tinha uma história para contar. E eu ali todo desanimado, passando luta, eu ali sendo reprovado, sendo humilhado, eu mesmo desacreditando, pensando em parar. Ele chegava em mim e falava assim: ó, John, a questão é o seguinte: eu comecei, eu não tirei uma chuteira, eu levei não sei quantos não tinha oportunidade, mas eu nunca desisti do meu sonho. É muito fácil as pessoas olhar para mim hoje e ver eu como famoso, ver eu como jogador profissional, mas ninguém sabe a minha história, ninguém sabe o que eu passei. Aí ele falou para mim: se você quer alcançar algo na tua vida, você tem que ter perseverança, você não tem que olhar para os obstáculos. E trazendo isso para a nossa vida espiritual, sua vida espiritual do mesmo jeito, irmão. Você tem um lugar para você chegar, você tem um ponto, você tem um alvo, e tudo aquilo que você está passando agora, aleluia, não pode parar você, não pode fazer com que você deixe de perseverar. Porque quem olha para frente não olha para agora, não olha para o presente, não olha para o chão, mas quem está olhando para frente tem visão de águia. Ele sempre vai almejar aquilo que ele vai conquistar. Então Deus, ele quer que nós tenhamos o que? Perseverança. Deus quer que a gente persevere. Deus não quer que a gente para. Se você olhar para o que você está vivendo agora, você vai parar. Se
Se você olhar para o seu passado, você vai parar. Então Paulo está falando que eu não olho para as coisas que eu passei. Eu não olho para trás, mas eu olho para frente. Eu tenho um alvo, esse alvo é Jesus. Quem tem alvo, ele não vai olhar para o lado, ele não vai olhar para a direita, não vai olhar para a esquerda, não vai olhar para trás, ele vai olhar para o... A Bíblia vai dizer que Jesus está andando sobre as águas, pastora. E os discípulos no barco ficaram desesperados, porque estava de madrugada, uma tempestade, o barco agitado, onda agitada, e havia um homem por cima das águas. Com certeza Jesus estava ali por cima daquelas águas, mas estava em glória. Isso aqui é um fantasma. É um fantasma que vem. Jesus olha, não assustem, sou eu, o vosso mestre. Pedro vai dizer, Senhor, se é o Senhor mesmo, então deixa eu andar por cima das águas também. Jesus falou, vem. Pedro saiu do barco e a Bíblia diz que ele andou sobre as águas. Só que quando Pedro está andando sobre as águas, Pedro está olhando para quem? Para Jesus, ele tem um alvo. E quando ele olha para Jesus, Pedro está por cima das águas. Mas a Bíblia fala que Pedro sentiu o vento forte. E quando Pedro sentiu o vento forte, com certeza ele olhou para o lado, ele olhou para a onda, olhou para a tempestade. E quando ele olha para isso, o que acontece? A dúvida é que ele afundou. E ele vira e fala, Jesus, socorro, me ajuda. Jesus pega a palma e fala, homem de pouca fé, porque temeis? Quem olha para o momento que está vivendo, quem olha para as ondas, quem olha para o vento, quem olha para o obstáculo, está com pouca fé. Mas quem está olhando para Jesus, mesmo diante da tempestade, quem está olhando para Jesus, mesmo diante das ondas, ele está na fé. E porque ele está na fé, ele vai permanecer sobre as águas, ele vai permanecer de pé. Você não entendeu? Quem olha para Jesus está andando na fé. E quem anda pela fé não afunda. Quem anda pela fé, a dúvida não vem. Quem anda pela fé não cai. Por quê? Eu tenho alvo, eu tenho foco. Pode vir mar, pode vir tempestade, pode vir onda, mas eu sei para quem eu estou olhando, eu sei para onde eu estou indo, eu sei qual é o meu objetivo, eu sei qual é o meu ponto de chegada. O problema de muita gente que já afundou, meu Deus, aleluia, é porque está ouvindo muita coisa negativa. O problema de muita gente que afundou é porque está olhando para o vento, está olhando para a tempestade, está olhando para as ondas. Você está olhando para trás. Ei, esqueça o teu passado. Tem gente que a vida inteira dele é falar assim, eu sofri na vida, pastor. Quem não sofreu, irmão? Todo mundo aqui tem uma história, um passado. Ah, pastor, eu passei por isso, foi complicado. Você carregar o seu passado não vai te fazer viver o futuro que Deus tem para você. Tem pessoa, a Bíblia vai dizer, Isaías 43, versículo 18. A Bíblia vai dizer assim, não lembreis, olha o que a Bíblia vai dizer, não lembreis das coisas passadas e nem considereis as antigas. Não lembre das coisas passadas e nem considere as... O que é lembrar? E você está assim falando, meu Deus, eu sofri, e você pega o seu passado como se fosse hoje. Considerar as antigas, você pegar seu passado e colocar no seu presente. Sabe por que muita pessoa entra em depressão? Porque ele pegar o que ele passou há 100 milhões de anos atrás, ele vai como se fosse agora. A decepção que ele teve no passado, ele coloca no presente e fala, ah, pessoas me decepcionaram, foi gente há 1.100 lá atrás. Mas ele está depressivo, está na cadeia da depressão, porque o passado dele está na mente dele. Então a Bíblia fala, não lembre da sua passada, nem considere as antigas, que eu vos faço coisa nova. Tu tem que focar no novo que Deus vai fazer. Tem gente que fala assim, ah, pastor, é porque eu já fui traída, né? E o negócio é complicado, aí você tem medo de se casar de novo e ser traído, passar pela mesma coisa, porque você está vivendo o seu passado ainda. Você se casou, foi infeliz no casamento, você apanhou, foi humilhado. Aí Deus tem um casamento abençoado para você. Você fala, não, eu não vou casar de novo, porque eu passei muita luta, pastor. Eu não vou casar não, e eu viver sozinho. Ei, o que Deus tem para você é melhor. O problema é que você está preso no seu passado. Você está achando que o que Deus tem para você no futuro é igual ao seu passado. Aleluia. Tem gente que fala, ah, eu vi uma família pobre, é assim mesmo, é por isso que eu sou sofrido. E não, irmão, o que Deus tem para você é muito mais maior do que você pensa. Por isso que a Bíblia fala, não lembrei das coisas passadas, nem considere as antigas, que eu buscar as coisas novas. Deus quer fazer coisa nova na tua vida, mas para Ele fazer coisa nova, você tem que olhar para o seu alvo, você tem que olhar para frente, você tem que olhar para o seu futuro, você tem
pessoas que não estão caminhando porque estão olhando para trás. Tem pessoas que não estão indo para frente porque estão olhando para trás. A pessoa vem aqui, a gente ora e fala, está curada em nome de Jesus. Em vez de acreditar na cura, tomar posse, ela fala, eu estava com câncer, o médico falou isso, eu passei por isso, aí daqui a pouco a cabeça volta tudo. Porque está vivendo o passado, considerando o passado. O povo de Israel sofria, sabe por quê? Porque eles nunca esqueceram o Egito. Era o lugar da escravização, que eles comiam pão que o diabo amassou. Era escravo do rei Faraó. Eles sofriam, só que o Egito sempre estava dentro deles. Por quê? Porque quando eles